Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando o livro de Hebreus por meio deste guia aqui, que também tem o título de Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. Chegamos ao estudo de número 4, Jesus, nosso irmão fiel. Antes de adentrar no tema de hoje, eu quero responder algumas perguntas. Muitas pessoas querem saber se podem utilizar aquela abertura na igreja, né? Antes do estudo da lição. Você pode sim utilizar na igreja, na casa, nas suas redes sociais, está certo? A abertura aqui no YouTube não foi muito do nosso gosto, por causa que nós procuramos uma música que tivesse relação com o tema e às vezes as músicas elas não podem ser transmitidas e procuramos uma versão e tivemos que utilizá-la de uma maneira permitida pela lei, permitida pelo YouTube, pela plataforma, não é? Mas na descrição do vídeo você pode baixar a nossa abertura no formato original, que eu acho que é o formato mais bonito, né? Deveria ter sido assim, mas nós não pudemos utilizar daquela maneira. Então você pode pegar, compartilhar no seu WhatsApp, na sua igreja, tudo bem? Fique à vontade de compartilhar os vídeos aqui da lição, os cortes, tudo bem? Fique também atento ao nosso estudo de Hebreus verso a verso. Ali vamos desenvolver todo o raciocínio de Hebreus na mentalidade ali dos primeiros cristãos, né? Daqueles judeus que se convertiam, né? Na mentalidade, no contexto da época. Vamos aqui, né? Jesus, nosso irmão fiel, lição 4, parte de sábado. Os capítulos iniciais de Hebreus falam de Jesus como o Filho de Deus. Capítulo 1, Jesus é Deus, ele é superior aos anjos, estudamos isso daí. E depois, no capítulo 2, nós vimos que Jesus é o Filho do homem, ele se fez menor que os anjos. Apesar da lição não estar explorando esses detalhes, você acompanhe lá a nossa série Hebreus verso a verso. Ali nós vamos entrar no contexto da época, como os primeiros cristãos leram isso daqui, né? E vamos explorar todo o raciocínio do livro de Hebreus. A lição aqui ela vai fazer outro raciocínio, ela vai, né, se apoiar de outras passagens e vai estudar o tema de Hebreus na Bíblia inteira. Lá no Hebreus verso a verso, nós queremos que você consiga ler cada capítulo de Hebreus. E o capítulo 1 é Jesus, o Filho de Deus, o capítulo 2 é Jesus, o Filho do homem. E vamos explorar um pouco esse capítulo 2. Domingo, o irmão como redentor. Leia Levítico 25. Quem poderia resgatar alguém que tivesse perdido a propriedade ou a liberdade devido ao empobrecimento? O irmão que entrou em dificuldade, teve às vezes de vender os filhos como escravo, vendeu-se a si mesmo como escravo para pagar uma dívida, ou às vezes ele possuía muitas terras, mas teve que empenhar essas terras, uma promessa, e aí não conseguiu satisfazer o débito, os devedores ficaram com a sua propriedade e ele deixou de ser, né, um proprietário e passou a ser um assalariado, um trabalhador braçal. Pela lei, de 50, aliás, olha o segredo aqui, de 49 em 49 anos, né? O ano quinquagésimo era o primeiro ano de cada ciclo de 49 anos. 7 semanas sabáticas, 7 ciclos de 7 anos, né? 7 vezes 7, 49. E aí o ano primeiro de cada ciclo, que é o ano quinquagésimo, é o ano jubileu. E no ano jubileu, as propriedades que tinham sido vendidas voltavam aos seus antigos possuidores, né? A cada 7 anos, aqueles que haviam sido vendidos como escravos deveriam ser postos em liberdade. Só que, por que ficar 7 anos como escravo? Não é por que ficar 30, 40 ou 48, 40, quase 49 anos sem a sua propriedade, se você tivesse um parente chegado, né? Um irmão, um tio, um primo. Ali em Levítico diz que se alguém da família entrasse em dívidas, aquele parente poderia resgatar o endividado. Então ele falava, meu irmão, não espere até a data do ano jubileu para você ter a sua propriedade de volta. Eu vou pagar aqui a sua dívida e o devedor vai devolver a sua propriedade agora, esta semana. Eu vou aqui pagar a sua dívida e você não vai precisar de ficar 7 anos como escravo. Quem podia fazer isso? O irmão. E com esse conceito a lição pede. Leia Hebreus 2, 14 a 16. Como Jesus e nós somos descritos nessa passagem. Hebreus 2, 14. Visto que os filhos
tem participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele, sendo superior aos anjos, ele se faz como um homem, né? Ele participa da carne e do sangue da humanidade. Para quê? Para socorrer os anjos? Não. Para socorrer a descendência de Abraão. E o primeiro ponto, Tiago, eu não sou da descendência de Abraão. Aí nós temos lá aquele texto de Gálatas 3:29, que diz assim: todos os que estão em Cristo também são descendentes de Abraão, porque eles se vestiram de Cristo. Eles estão, popularmente falando, fantasiados de Cristo. E por isso, como Cristo era descendente de Abraão, você também é descendente de Abraão. Ele veio, para socorrer a descendência de Abraão. Aqueles que participam de carne e sangue, da carne e do sangue de Abraão, destes Jesus também participou. Por que ele tinha que vir socorrer a humanidade? Qual era o problema da humanidade? A humanidade estava apavorada com medo da morte. Estava sujeita à escravidão por toda a vida, não apenas pelos 7 anos da lei judaica. Então, para livrar o homem da escravidão, estavam escravos de quem? Do diabo, aqui o texto diz, para que destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, por que nós estamos escravos do diabo? Porque você pecou. E todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E como o pecado remunera os seus trabalhadores? Ele paga um salário, e o salário do pecado é a morte. Há um texto importante que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Já mencionei esse texto em alguns outros vídeos, mas você precisa ter esse texto sempre bem memorizado. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quem foi que venceu Adão? Satanás. Adão se tornou escravo de Satanás, escravo dos seus pecados, o que quer dizer escravo dos seus vícios. Não há pior escravidão do que ser escravo dos próprios vícios. Imagine a pessoa que está com vício aí em tecnologia, em telas, em vídeos, em filmes, outros que estão com vício em jogo. Eles não conseguem sair do cassino. Eles gastaram todo o dinheiro da herança, o dinheiro da família, o dinheiro dos filhos. Eles estão viciados, são escravos das suas próprias paixões. Existem os que são escravos da pornografia. E Agostinho fala, olha, as pessoas pensam que se entregar aos prazeres é liberdade, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. E Agostinho diz que os piores tipos de escravidão é quando você é escravo do próprio vício. Não há liberdade quando você se entrega às paixões. Tudo bem? Então nós somos escravos de Satanás. E Jesus é o irmão resgatador. Ele é o parente próximo. Tiago, como que ele é o parente próximo? Se ele é Deus, ele está lá no trono, ele está lá no céu. Aqui que é a questão. Ele se torna um parente próximo. Para que ele possa resgatar os seus irmãos, ele se faz carne e sangue. Segunda-feira, não se envergonha de chamá-los irmãos. Leia Hebreus 11, 24 a 26. De que forma as decisões de Moisés exemplificam o que Jesus fez por nós? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Imagine se você fosse filho de John Biden, o presidente dos Estados Unidos. Imagine que você, sendo filho do presidente dos Estados Unidos, você vai dizer, olha, eu quero renunciar à minha cidadania americana. Tantas pessoas atravessam o deserto, pagam altas somas para conseguir o green card, outros para conseguir a cidadania, e você diz, eu não quero a minha cidadania. E você, filho do presidente, mas por que você não quer a cidadania americana? Não, eu quero voltar lá para o Brasil, eu quero ajudar os meus irmãos brasileiros, ali eles estão com muita dificuldade, Já pensou uma coisa dessas? É impensável. Nós tivemos recentemente o caso
de um dos herdeiros da coroa britânica, eles renunciaram seus direitos e as suas propriedades, as suas posses ali para serem cidadãos comuns, mas cidadãos americanos, né? Foram lá para Nova York. Agora, imagine Moisés, que estava nos palácios mais belos já construídos pelo homem, num dos reinos que mais acumulou ouro, que ele fascina os arqueólogos e as pessoas comuns até os dias de hoje, o reino do Egito, e Moisés tinha todo aquele poder à sua disposição. Ele renuncia tudo para se tornar um escravo, como o seu povo era escravo. Por que ele fez isso? Ele preferiu ser maltratado do que usufruir os prazeres transitórios do pecado nas cortes palacianas do Egito, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito. A vergonha de Cristo, e você ser da família de Cristo, mesmo passando vergonha, é melhor do que ser rico no Egito, porque contemplava o galardão, a recompensa, quando ele também estaria em um palácio. Se tivesse ficado no Egito, seria uma múmia, ali no Museu do Cairo, quem sabe? A múmia, né, filho de Hatshepsut, da sei lá qual dinastia. Mas pela fé abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Assim também Jesus atravessou todas aquelas galáxias ali retratadas na nossa abertura. Aquilo são apenas as estrelas da Via Láctea. Quantas outras galáxias ele não deve ter visto na sua viagem? Não sei como, ele sai do céu, ele atravessa todo o universo e chega até o planetinha azul. Quando ele chega no planetinha azul, ele entra dentro do ventre de Maria e nasce como qualquer um de nós, mas nasce numa família pobre. Não nasceu filho de um senador, filho de um multimilionário, nasceu filho de um carpinteiro em Nazaré, né? E aí a lição quais foram as decisões de Moisés que exemplificam o que Cristo fez por nós? Cristo deixou os palácios de marfim, como diz o hino, para sofrer como seus irmãos. Glória não quis, em dor sofreu, a cruz suportou por mim. E aqui, leia Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem se identificar comigo, eu me identifico com ele, eu serei o parente resgatador. Agora, quem tem vergonha de mim, eu também vou ficar com vergonha de falar o nome dele lá no céu. Próximo verso aqui, 2 Timóteo 1, 8 e 12. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Agora o verso 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo enxergava o invisível como Moisés, ele tinha certeza do galardão. Eu sei em quem tenho crido. Isso aqui é importante. Hoje as pessoas no cristianismo, elas querem sentir aquele em quem elas creem. Paulo não fala, eu sinto que... Não, eu sei. A minha mente está fundamentada nas verdades bíblicas, eu conheço, quem é Cristo, onde ele está, o que ele está fazendo. Eu sei que ele possui muito bem guardado a minha recompensa, o meu galardão, o meu depósito. E agora, Hebreus capítulo 13, verso 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Há uns dias atrás, nós comemoramos a passagem de ano, né? Na minha igreja teve culto, o famoso culto ali da passagem de ano, ao pôr do sol. E quando eu saí do carro, a minha igreja fica próxima à praça central da cidade. Ali na praça havia um palco enorme, com muitos bares, com muitas pessoas vendendo tudo o que existe aí no mundo, com danças, com música, com show, com luzes, ok? Com caixa de som. E quando eu saí do carro para ir para a igreja, os músicos estavam ali repassando os instrumentos no palco. Eu me lembrei de quando eu era adolescente. Havia sempre o culto de passagem de ano na minha igreja. E eu ouvia aquela música no palco e eu pensava, como eu queria estar lá. Mas eu estou aqui igual um crente, carregando a minha Bíblia, meus amigos estão lá na praça. Passei para ir para a igreja, eles falaram, Tiago, você não vem para a praça. E eu
fui para a igreja meio envergonhado, mas a cabeça estava lá, nos prazeres transitórios do pecado. Mas na passagem de ano agora, eu saí do carro, ouvi tudo aquilo e me lembrei do nosso depósito, me lembrei do que Cristo fez por nós, me lembrei que sou cristão e não fiquei com vergonha. Naquela época eu tinha uma Bíblia tão pequenininha, porque eu saía da igreja, queria passar na praça, mas não queria que ninguém soubesse que eu era crente. Eu inário aquele pequenininho para ninguém, para não ter nenhum traço distintivo de que eu professo outra religião. Eu estava ali, eu também sou como vocês, eu também gosto dos prazeres transitórios do pecado, isso também é legal. E meu querido irmão, nós vamos para a igreja, eu saí daquele carro pensando, isso aqui é o reino de Cristo, para o qual eu estou indo, né? As músicas que eu ouvia eram do reino das trevas, era do império da escuridão, era do príncipe deste mundo, Satanás. E ali, na minha igreja, eu vou para cantar as músicas do Inário, que diz assim: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar, e com ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Essa é a mensagem, essa é a igreja cristã. Você entrega a cruz, a vergonha, e recebe a coroa e a glória. Meu querido amigo, a igreja ela é diferente, por isso nós nos comportamos de maneira diferente, falamos de maneira diferente, namoramos, vivemos, nos casamos de maneira diferente, comemos de maneira diferente, procedemos de maneira diferente do mundo. Não há por que se envergonhar. Lembre-se, você é de outro reino, a sua pátria não é daqui. Quando você ver os prazeres do mundo, não sinta vergonha. Identifique-se como crente, como súdito do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que destruirá o império de Satanás. Sinta compaixão, misericórdia daquelas pessoas que não conhecem o que você conhece. Destemidamente levante a sua cabeça, coloque a Bíblia no peito e fala: sou crente, sou filho do Rei dos Reis, aquele que veio a este mundo e se identificou comigo, ele é o meu resgatador. E ore por aquelas pessoas, para que elas também conheçam a mesma luz. Saiamos ao arraial, levando o seu vitupério, levando a cruz, até por uma coroa trocar. Vamos aqui, terça-feira, carne e sangue como nós. O autor da lição já trabalhou a ideia de que Jesus, sendo filho de Deus, identificou-se com a raça humana. Mas qual foi a intensidade dessa identidade? Como é que ele se identificou com a raça humana? E nesse assunto, bem como em vários assuntos bíblicos, você precisa usar as palavras exatas, os termos precisos, não é nada de usar termos ambíguos, ideias vagas. Isso causa dificuldades teológicas, até incompreensão, né, na hora de discutir ou de conversar com alguém. Então, antes de prosseguirmos, você precisa saber em que aspecto Jesus identificou-se com a humanidade. Foi no aspecto da natureza e não no aspecto do caráter. E a lição deixou isso muito claro. Ele participou da carne e do sangue, mas não do caráter do homem. Porque o homem possui um caráter já manchado pelo pecado. E Jesus nunca pecou, ele é separado dos pecadores. O livro de Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Se ele tivesse em algum momento, por um triz, por um pensamento só, se ele tivesse pecado, ele não poderia ser o nosso Salvador, não poderia ser o nosso sumo sacerdote. Então, ele participa da nossa natureza, mas não do nosso caráter, tudo bem? Ele participa da nossa natureza para nos permitir participar do seu caráter. Olha que coisa bonita e sublime. As pessoas querem bagunçar isso daí com ideologias, com ideias seculares, né? Querendo fazer Jesus demasiadamente humano, até tem um livro de Nietzsche, né? Humano, demasiadamente humano. Querer que Jesus tenha um caráter como muitos aqui subversivos, revolucionários possuem, né? Querendo colocar várias ideias ali no ministério, no Evangelho de Cristo, e quer fazer o homem participar de uma natureza como se fosse uma natureza divina, né? Eles querem inverter a coisa. Mas, na verdade, Jesus participa da nossa natureza e nós devemos participar do seu caráter, né? É o que a lição vai fechar aqui, irmão, como modelo. Então, a discussão que existe é a discussão sobre a natureza humana de Cristo e não sobre o caráter de Cristo, que é puro, santo, justo, né? Ninguém tem dúvida sobre isso daí.
A Bíblia, ela tem dois textos sobre o assunto. Um que está lá em Hebreus 2,14, ele participou da carne e do sangue, e outro texto que está lá em Romanos 8, 3 e 4, semelhança de carne pecaminosa. Mas dentro dos adventistas do sétimo dia, há uma discussão mais aprofundada sobre isso aí, que é basicamente feita com textos de Ellen White, né? Ela expande como é essa identificação. Um dos textos principais de Ellen White está em O Desejado de Todas as Nações, lá na página 49. Esse é uma das principais obras de Ellen White. Ela já estava no fim da sua vida, então é uma obra muito madura, muito bem sistematizada. Então veja o que ela diz sobre esse assunto. É um dos principais textos. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência, no Éden. Então, o Jesus, mesmo se tivesse tomado a natureza de Adão, né, antes do pecado, já teria sido uma infinita humilhação. Porque ele é o Filho de Deus, ele é superior que os anjos. E o homem foi feito um pouco menor que os anjos. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, né? Qual foi o impacto dessa grande lei da hereditariedade? Ela prossegue. Isso manifesta-se na história de seus ancestrais terrenos, né? Adão, Abraão, Raabe, Davi. Ele veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Então veja, meu amigo, eu mais uma vez faço a distinção. Ele participou da natureza, né, da hereditariedade de Adão, de Abraão, de Davi, aqueles que estavam na sua cadeia de ascendentes. Só que ele não participa do caráter de Adão, do caráter de Davi, do caráter de Raabe, do caráter de Abraão, tudo bem? Então, a discussão ela é sobre a natureza humana. Os problemas vêm quando se mistura uma discussão de caráter junto com natureza. Agora, é preciso ter cuidado, deixa eu colocar esse livro aqui, é preciso ter cuidado nessa discussão da natureza humana e evitar dois extremos. Um extremo é macular o caráter de Jesus e outro extremo é perder a identificação de Jesus com a raça humana. Quando você macula Cristo, você impede que ele seja o nosso Salvador, né? Se ele tiver algum pecado, se ele tiver as propensões corruptas, né, os desejos desenfreados que nós, pecadores, acostumados em fazer o mal, possuindo uma mente carnal, se nós colocarmos Jesus, se o apresentarmos dessa forma, nós o inabilitamos como nosso Salvador e nosso sumo sacerdote. Agora, por outro extremo, se nós não o identificarmos com a raça humana, nós perdemos o papel dele de nosso exemplo, que é o que a lição abordará na quarta e quinta. Tudo bem? Então, vamos tratar aqui os dois extremos. Eu trouxe aqui a carta Baker. Ela é a carta 8 de 1895, de Ellen White. Veja o que Ellen White escreveu. Seja cuidadoso, excessivamente cuidadoso, enquanto você, Baker, né, era um pastor lá na Tasmânia, discorre sobre a natureza humana de Cristo. Não o apresente diante das pessoas como um homem com propensões ao pecado. Irmão Baker, evite toda a questão em relação à humanidade de Cristo, que pode ser mal interpretada. A verdade está perto do caminho da presunção. Então, muito cuidado com especulações nos assuntos da divindade. Ao tratar da humanidade de Cristo, você precisa guardar vigorosamente cada afirmação para que suas palavras não sejam interpretadas como significando mais do que elas implicam e assim você perca ou obscureça as claras percepções de sua humanidade combinada com sua divindade. Todos nós pregadores precisamos ter cuidado com a impressão, a imagem que você vai colocar na mente das pessoas. Às vezes você fala algo, mas deixa transparecer outra coisa. E com a humanidade de Cristo, o cuidado deve ser redobrado. Nunca, de forma alguma, deixe a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que uma mancha ou uma inclinação à corrupção repousou sobre Cristo, ou que ele, de alguma forma, cedeu à corrupção.
Jesus jamais pecou. Jesus jamais perdeu o domínio próprio, nem por um pensamento sequer ele transigia com a tentação. A sua mente não possuía essas vontades desenfreadas, essas paixões não controladas que nós, com mente carnal, acostumados com o pecado, manifestamos. Tudo bem? Então, esse é um extremo, inabilitar Jesus como nosso Salvador. Perder de vista o seu caráter divino. Tudo bem? Agora, o outro extremo, eu tenho aqui a meditação matinal, E Recebereis Poder, de Ellen White, publicada pela Casa Publicadora Brasileira. Aqui no dia 25 de dezembro, página 368, é dito aqui: muitos dizem, porém, que Jesus não era como nós, que ele não era como nós somos no mundo, que ele era divino e que, portanto, não podemos vencer como ele venceu. Você já ouviu alguém falando isso? Não podemos vencer como ele venceu? Mas isso não é verdade, ela escreve. Porque, na verdade, ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pois naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, 16 a 18, justamente o nosso verso áureo. Cristo conhece as aflições do pecador, ele conhece suas tentações, tomou sobre si a nossa natureza, foi tentado em todas as coisas do mesmo modo que nós. Ele chorou, foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Existem pessoas que acreditam que Jesus sequer foi tentado, mas ele foi tentado, né? Ele sabe, ele enfrentou o sofrimento, diz aqui na parte de quarta-feira, ele conhece as tentações. E aí muitas pessoas dizem assim: Jesus, ele não é Deus, porque Deus não pode ser tentado por ninguém. E Jesus foi tentado. Ora, o que foi tentado foi a natureza humana de Jesus. Uma natureza humana completa, assim como ele tem uma natureza divina completa. Por isso dizemos 100% homem, 100% Deus. Então, você precisa ter muito cuidado ao não cair em nenhum desses dois extremos. Ou você o inabilita como Salvador, ou você o desidentifica, não sei se essa palavra existe, né? Você afasta a identificação dele como o homem e ele não pode mais ser o modelo. Jesus ele foi fiel, mas é porque ele era diferente, é porque ele tinha vantagens, né? E nós não podemos vencer como ele venceu, porque nós somos diferentes, então vamos levar essa vida mesmo, né? Vamos viver deliberadamente em pecado, como diz Hebreus 6. Não, todas as provisões foram tomadas para perdoar os pecados do homem, para regenerar o seu coração, a sua mente, e para permitir que ele guarde a aliança eterna da graça. Tudo bem? Tudo é pela graça. Feita essas observações, vamos para quarta-feira, aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Tiago, quer dizer que Jesus aprendeu obediência, né? Ele desobedecia e agora ele passou a obedecer? Não, nada disso. Vejamos aqui, Hebreus capítulo 2, verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Deus Pai foi acusado por Satanás perante todo o universo de que possuía uma lei injusta e de que os anjos, obedecem aquilo ali por medo. E depois que Adão pecou, Satanás disse: o homem jamais será capaz de obedecer essa lei. E aí então Lúcifer vai até o céu e Deus pergunta: viste o meu servo Jó? Né? Você aí que é o príncipe deste mundo, viste que Jó não é seu súdito, né? Jó é diferente, homem perfeito, íntegro, reto, que se desvia do mal. Isso está lá no capítulo 1. E aí Satanás: não, mas Jó faz isso por interesse. E ali ficou provado que Jó não fazia tudo por interesse, mas por meio da graça. Jó era fiel, Jó não havia desobedecido, Jó estava mantendo firme a aliança da graça. E Satanás sempre ficou acusando os irmãos. Ele é o acusador dos irmãos, enquanto Jesus é o resgatador dos irmãos. E talvez Satanás tivesse visto, é muito fácil, né? Sentado aí do trono à destra da majestade, ficar dizendo que os homens, o que os anjos precisam fazer. Mas eu queria ver aí a divindade dentro do ringue, né? Eu queria ver, né, como que você se comportaria como os homens. Ficaria provado que não é possível obedecer à lei. E esse é um dos motivos da encarnação de Jesus. Inocentar o caráter do Pai das acusações de Satanás. Vindicar a lei de Deus, o caráter de Deus, a justiça divina. E ele encarna na semente de Adão,
vive uma vida pobre, difícil, e ele aprende a obedecer, demonstrando ser o nosso exemplo, o nosso campeão. Ele aprendeu a obediência como? Por meio de um poder sobrenatural, pelas coisas que sofreu. É um mistério, a obediência de Cristo, mas ele obedeceu, ele foi fiel, ele teve um caráter com nenhum pecado, desde a infância até a sua morte, nem mesmo por pensamento. E ele quer oferecer o caráter dele a nós, perdoando os nossos pecados, justiça imputada, e nos habilitando a obedecer, santificação, justiça comunicada. Agora, vamos ver isso aqui que acabamos de explicar em Hebreus 5, verso 8. Olha só. Embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele desenvolveu esse caráter puro dele, Era uma criança, aí ele foi vendo o conflito, ele foi aprendendo certas coisas, ele foi estudando a Bíblia, e a cada verdade que ali vinha ao menino Jesus por meio dos lábios de Maria, ele guardava aquilo no coração e foi fiel em tudo. Olha, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu gosto do verso 7, olha. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, aprendeu obediência por causa das coisas que sofreu. Ele não chegou assim e falou assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vou escolher os meus discípulos. Não, ele passava as noites em oração, ele sofreu debaixo das oliveiras. Deus meu, passa de mim este cálice, se for possível um outro meio, eu tenho medo, o conflito está vindo. Jesus não conseguia enxergar para além dos portais do sepulcro, ele não via luz, ele foi separado do Pai por causa dos nossos pecados, ele não sabia se conseguiria ter oferecido aquele sacrifício puro, ele só conseguia enxergar o negror do sepulcro. Ele sofreu peso, foi de verdade. Não foi um faz de conta, não foi uma encenação, com forte clamor e lágrimas, mesmo sendo filho de Deus, aquele que sustenta o universo pelo seu poder, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que maravilhoso! Que peso! Veja que ele é o autor da salvação para os que obedecem, para os que foram perdoados e aceitaram viver nas regras do reino, fiéis à aliança. Ele não é o autor da salvação eterna para os que desobedecem, não. Tiago quer dizer então que eu preciso ser justo para ser salvo? Não. A justiça imputada é dada para qualquer pecador. Basta aceitar a Cristo, clamar, ter fé. E até a fé é produzida em nosso coração pela graça de Cristo. Mas você será colocado em observação, tudo bem? E um dia após o juízo, que está mais à frente aqui em Hebreus, aquela salvação vai lhe ser confirmada eternamente ou vai lhe ser retirada. E ela vai ser confirmada eternamente para quem? Para os que obedecem. Foi salvo por Cristo, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele vai observar a sua vida, mas lá no final da vida ele vai julgar a sua vida toda. Ele quer que você mude de vida, ele quer que seja uma nova criatura. Você não foi nova criatura, não foi novo homem pela graça de Cristo, ele não será o autor da salvação eterna para você. Isso é muito sério, tudo bem? Aqui está o texto. Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Mais um detalhezinho antes de passar para a última parte. Em Hebreus capítulo 2, no finalzinho diz assim, por isso mesmo convinha, era necessário que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser sumo sacerdote. Ele como rei, como Deus, ele não estava habilitado para ser sumo sacerdote. Porque sumo sacerdote precisa ser tomado de entre aqueles que serão objetos da intercessão do sacerdote. E aí ele se torna um de nossos irmãos. Convinha para ele contradizer a falsidade de Satanás de que não é possível obedecer à lei de Deus, lançando uma mácula sobre o caráter de Deus. E ele, como homem, ele então sofre, mas ele é fiel, agora ele é habilitado, ele foi aperfeiçoado para essa função de sumo sacerdote, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é
poderoso para socorrer os que são tentados. E aqui, né, começa o tema de Hebreus, né? Ele é o nosso sumo sacerdote. E ele precisou ser aperfeiçoado, habilitado para isso. Porque, embora sendo Deus, ele precisava ser homem, para agora ele comparecer lá no céu como representante da humanidade, Jesus Cristo, o homem. Quinta-feira, irmão como modelo. Outra razão pela qual Jesus adotou nossa natureza humana e viveu entre nós foi para que pudesse ser nosso exemplo. Lá nas cartas de Pedro é dito que ele sofreu, deixando-nos o exemplo para seguirmos nos seus passos. Leia Hebreus 12, 1 a 4. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que é para você correr? Com perseverança. Olha, vou me desembaraçar do peso do pecado, da escravidão do pecado, vou me apropriar aqui da graça de Cristo e correr. Muitas pessoas falam assim, Tiago, mas ninguém conseguiu, isso é tão difícil. Amigo, como ninguém conseguiu? Tem aqui Hebreus 11, um monte de gente conseguiu correr essa carreira, ó. Tendo essa grande nuvem de testemunhas, tantos exemplos palpáveis de pessoas que conseguiram, que foram aperfeiçoadas, corra você também. Chegue ao final da carreira que lhe está proposta. E é para correr como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Muitas pessoas poderiam desanimar. É difícil demais. Mas considere Jesus. Ele conseguiu, ele é o campeão. Outros conseguiram, há uma nuvem de testemunhas. Tudo bem? Jesus foi o único que nunca pecou, desde a infância até a morte. Mas nós temos muitas outras pessoas que, apesar de serem pecadores, foram aperfeiçoados. O que vai tirar as pessoas do céu não é terem pecados, mas em amarem mais o pecado do que a Jesus. Porque a condenação do mundo é esta. Eles viviam em trevas e veio a luz, mas eles amaram mais a luz do que as trevas. 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Quando eu peco, eu fico pensando nessas coisas. Puxa, eu não fui torturado. Não foi colocado uma arma na cabeça dos meus filhos e dito assim, você nega Jesus? Você vai trabalhar no sábado? Você vai devolver seu dízimo ou não? Você vai olhar para uma mulher com intenções impuras ou não? Você vai perder a paciência? Você vai gritar? Você vai deixar de fazer o culto? Nunca ninguém me obrigou a resistir até o sangue. Então, o autor de Hebreus está dizendo assim, olha, vocês não foram nem torturados ainda, vocês não foram chamados a depor a vossa vida como mártires. E vocês estão falhando. Olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E diante das lutas, muitas pessoas perguntam assim, mas eu não tenho direito de ser feliz? Eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de agir assim, de agir assim, de agir assado. Meu amigo, eu quero dizer uma coisa, você não tem o direito de ser feliz. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você não tem o direito de ser feliz. Sabe por quê? Porque você é um escravo. E o escravo não possui direitos. Você é um escravo do pecado. Você é um escravo de Satanás. Aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Você não tem direitos. Mas Jesus, ele se faz o nosso irmão, ele se identifica conosco para que ele pudesse resgatar você. Você é comprado. E o próprio Jesus, olha só, em troca da alegria, da felicidade que lhe estava proposta, Jesus também não tinha o direito de ficar lá no céu, de ser feliz. Ele deixa o cetro, a coroa, o trono, para sofrer aqui no mundo uma coroa de espinhos, tapas no rosto, ser crucificado nu, para que você não tivesse o direito, mas tivesse a oportunidade de ser feliz na nova terra. Aqui você não tem esse direito, mas ele franqueia a você a oportunidade de entrar pelos portais do céu. Quero deixar um último texto com você. Está aqui. Recebereis poder. Terça-feira. Talvez acheis que não podeis receber a aprovação do céu. Pode ser que digais, nasci com uma tendência natural para este mal e não posso vencer. Mas foram tomadas todas as providências por nosso Pai Celestial para poder desvencer toda tendência pecaminosa. Deveis vencer como? Como Cristo venceu em vosso favor,
Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Foi o pecado que pôs a família humana em perigo, e antes de ser criado o homem, foi tomada a providência de que, se o homem não suportasse a prova, Jesus tornar-se-ia seu sacrifício e penhor, para que pela fé nele o homem pudesse reconciliar-se com Deus. Pois Cristo era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Cristo morreu no Calvário para que o homem tivesse poder para vencer suas tendências naturais para pecar. A base bíblica é Apocalipse 3:21. Não deixe ninguém dizendo que você não pode vencer como Cristo venceu. Não dê ouvidos a isso. É a voz de Satanás. Lá em Apocalipse 3:21 diz: ao vencedor. Qual o vencedor? Aquele que vencer como eu também venci. E aqui temos, pode digitar e pesquisar isso, vários textos dizendo ao vencedor, como eu venci. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso modelo. Não deixe ninguém apagar nenhuma dessas realidades de ser Salvador e de ser nosso modelo em todas as coisas. Ele é fiel e Ele nos habilita também, apesar dos nossos pecados, a sermos fiéis. Nós não temos o direito de sermos felizes aqui nessa vida, nesse mundo, não. Mas Ele nos colocará uma coroa de glória lá no céu e dirá: vinde benditas de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu me fiz como vós e vos resgatei lá na terra de pecado, para que vocês pudessem ter a minha vida. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nós que pecamos pudéssemos ter a sua vida. Aquele que era rico se fez pobre, para que nós, por meio de sua pobreza, enriquecêssemos. Vinde, benditas de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu espero encontrar você lá. Que Deus o abençoe.